Olá, tudo bem? Que prazer estar com você nesta hora para a gente compartilhar juntos uma mensagem da Palavra de Deus para o nosso coração. Eu queria falar sobre o fim do mundo, atrelado aí à volta do Senhor Jesus. É um tema muito importante. No mundo todo, a cristandade tem destacado o final dos tempos, por quanto do que vem acontecendo no mundo geopolítico. Eu queria ler dois textos, basicamente. O primeiro está em Mateus, capítulo 24, verso 44, que diz assim: assim vocês também devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Eu queria destacar essa expressão de Jesus. Vocês devem estar preparados. O outro texto está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, será destruída. Fica aí a pergunta para a nossa reflexão. O mundo realmente chegará ao fim? Esta é uma pergunta que precisa de uma resposta. Jesus deixou claro para os seus discípulos no Monte das Oliveiras que as atrocidades do mundo são apenas o princípio de dores. Ou seja, coisas piores virão pela frente. A chapa vai esquentar ainda mais. Essa pandemia que assola o mundo não vai passar agora. Ouça bem isso. Teremos que conviver com a peste chinesa por mais alguns anos. Não se iludam. Muito sofrimento virá pela frente. Eu não sou uma pessoa pessimista, quem me conhece sabe muito bem. Mas as Escrituras nos sinalizam que, de fato, uma grande tribulação está vindo por aí. J.C. Ryle, um teólogo de renome mundial, disse, abro aspas, não devemos esperar por um reino de paz universal, felicidade e prosperidade antes que o fim aconteça. Ryle conclui dizendo, se estamos esperando por bonança total, ficaremos desiludidos. Fecho aspas. Meus irmãos, ao longo da história, filósofos, historiadores, eruditos, cristãos e céticos têm se perguntado, o mundo chegará mesmo ao fim? Nos últimos anos, com a multiplicação da ciência ou do conhecimento, como temos visto, muitos estudiosos da Bíblia e outros não, têm afirmado que o fim da história da humanidade não está muito longe. Eles podem estar enganados, como também podem estar absolutamente certos. A Bíblia registra as palavras de Jesus em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Billy Graham, o maior evangelista do século passado, disse sobre o final dos tempos, abro aspas, há um estranho silêncio nas igrejas, fecho aspas. Billy Graham, referindo-se à volta de Jesus. Não tem se falado muito sobre isso, sobre o final dos tempos. Um pouco mais agora, a partir do ano 2020 para cá. Meus irmãos, a Bíblia diz em Mateus 24, 44, assim vocês também devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam.
Não sei se você sabe, a vinda de Jesus é mencionada 380 vezes na Bíblia. Alguns eruditos escarnecem de Deus, tentando contradizer a Bíblia acerca do fim do mundo. Não obstante, a palavra de Deus afirma, 2 de Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao 6. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles, continua Pedro, deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Veja bem, o apóstolo Pedro, divinamente inspirado, relembra a igreja, a mim e a você, o episódio do dilúvio. A ciência já admitiu, não sei se você sabe, que no início do século passado, mais precisamente em 1929, que de fato houve uma grande inundação na história numa região onde raramente chovia. A razão de Deus ter destruído o mundo de então, diz a Bíblia, foi por causa do pecado do homem. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem da terra, e isso lhe pesou o coração. Assim, meus irmãos, aprove a Deus destruir a humanidade de então, através de uma grande inundação, um dilúvio. Exceto Noé e sua família, um total de 8 pessoas foram salvas. Naquele tempo e lugar, apesar da pecaminosidade do povo, Noé ainda ousava servir a Deus. Ele não podia ser julgado porque vivia para Deus. Daí Deus arrumou um jeito estranho de salvá-lo. Mandou Noé construir uma arca, um navio em pleno deserto. Durante longos e longos anos, Noé trabalhava e pregava. Os meteorologistas da época desmentiam Noé todos os dias durante décadas. Certamente, nem os carpinteiros contratados por Noé acreditavam na mensagem que ele pregava. Talvez nem a sua própria família, quem sabe, mas Noé creu numa promessa humanamente absurda, porque Deus lhe havia falado. Amados irmãos, quando Deus fala, está falado. Certo dia e hora em que ninguém esperava, uma nuvem negra surgiu no céu e a seguir houve trovões e de repente uma chuva torrencial abateu sobre a terra e fez submergir a todos. Todos os incrédulos pereceram. A Bíblia diz que Deus julgará a terra outra vez. Jesus virá para buscar a sua igreja, os crentes, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que sofreram um novo nascimento, aqueles que têm a marca, o selo do Espírito. Ele virá. Eu diria, ele está vindo. Creia nisso. Creia nessa mensagem. Creia na Bíblia. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3, Jesus diz, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos, pouco antes da sua morte, virei outra vez, eu vou voltar. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 9, nós lemos, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que disseram para os discípulos, Galileus,
Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foram elevados aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Meus amados, lá em Amós, livro do profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, Deus nos adverte: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Talvez você esteja dizendo aí, pastor, eu já tenho uma religião. Eu já fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você esteja dizendo, eu sou evangélico. Não obstante a sua fé, a sua religião, eu lhe pergunto nesta hora, você está preparado? Se o Senhor Jesus voltar hoje, agora mesmo, você vai subir para encontrar o Senhor nos ares? Você já está preparado? Está convicto disso? A palavra de Deus diz que Ele virá numa hora em que ninguém espera. Pedro diz que a volta de Jesus será como a chegada de um ladrão numa casa. Ele não avisa. Lembro-me aqui de uma ilustração de um certo jardineiro que trabalhava para um empresário muito rico. E ele trabalhava numa mansão. E em volta daquela mansão havia um jardim muito bonito, com flores as mais diversas. E aquele jardineiro mantinha todos aqueles canteiros lindos, bem cuidados. A grama sempre aparada. E passando ali um curioso, puxou o assunto com o jardineiro, perguntando a ele de quem era aquela mansão. Ele falou o nome do dono da mansão. Se ele mora aqui há muito tempo, perguntou o curioso. O jardineiro respondeu, não, ele mora em outro país. Mas qual foi a última vez que ele veio aqui nessa mansão? Deve ter uns 4 ou 5 anos. Então tem bastante tempo que ele não vem aqui. E aquele transeunte então perguntou ao jardineiro, mas por que você mantém isso tão limpinho, tão bem cuidado, se ele não vem aqui há 4, 5 anos? Disse o jardineiro, tem um detalhe, quando ele chega, ele não avisa. Ele pode chegar hoje ou daqui a 1 ano. E todo o jardim, toda a grama tem que estar em perfeito estado. Entende? O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, diz a Bíblia. Então esteja preparado para que você não morra em seus pecados. Quando a trombeta soar, você subirá para encontrar o Senhor nos ares. Jesus, quando soube da morte do seu primo João Batista, aquele que o batizou no Jordão, ele saiu a pregar. E a primeira mensagem pública de Jesus está registrada lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meu amigo, minha amiga, creia e receba o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Creia na palavra de Deus. Creia na mensagem da Bíblia Sagrada. O que Deus disse se cumprirá. Noé e sua família creram e foram salvos no dia da ira de Deus. Você quer estar pronto para a volta de Jesus? Quando a trombeta soar, você subirá para encontrar o Senhor?
Pense nisso. Entregue a sua vida o quanto antes ao Senhor Jesus. Faça uma simples oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo do tempo em que vivi longe do Senhor. Entra, Jesus, agora no meu coração. Perdoa os meus pecados. E quando eu morrer, Jesus, segura bem forte na minha mão e me leva para a tua presença. Enquanto eu viver, Jesus, eu vou viver para ti. Eu vou servir o Senhor. Eu vou andar em santidade, com a tua ajuda, com a ajuda do teu Espírito. Em teu nome, amém. Simples assim. E procure uma igreja que ensina a Bíblia como ela é. Una-se ao corpo de Cristo, a uma igreja local. Vá servir a Deus. Vá adorar a Deus. Vá servir a igreja, ao mundo. E você terá um tesouro no céu. Para você ir para o céu, não se esqueça, você terá que abrir mão da terra. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, querendo Deus. Um abraço para você. Tchau.